Este livro revela acontecimentos que se hão de dar num futuro próximo, dizendo respeito a Jesus Cristo, e que Deus revelou por intermédio de João, seu servo, a quem foi enviado um anjo para lhe explicar o significado dessas coisas. E João dá aqui testemunho das palavras de Deus, do que lhe foi revelado por Jesus Cristo, e do que viu e ouviu. Felizes aqueles que lerem o conteúdo desta profecia, e também os que ouvirem e aceitarem tudo o que nela está escrito, porque está próximo o tempo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. Que vos sejam concedidas a graça e a paz daquele que é, que era e que há de vir, e também dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, assim como da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro dos ressuscitados, o soberano dos reis da terra. A esse que nos ama e nos lavou dos nossos pecados pelo seu sangue, nos reuniu no seu reino e nos fez sacerdotes de Deus, seu Pai, seja dada toda a honra e reconhecido o seu poder para sempre. Que assim seja. Eis que ele vem rodeado de nuvens. E toda a gente o verá. Até mesmo aqueles que o despassaram. E as nações se lamentarão por causa dele. Sim, isso é que há de acontecer. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, Todo-Poderoso, que é, que era, e que virá. Eu, João, sou vosso irmão em Jesus e companheiro nos sofrimentos, na paciência e no reino. Estava eu exilado na ilha de Patmos, por ter pregado a palavra de Deus e falado sobre Jesus Cristo, quando, no dia do Senhor, fui tomado pelo Espírito e ouvi uma voz muito forte por trás de mim, com um timbre semelhante ao de uma trombeta. E dizia: põe por escrito aquilo que vires e envio às 7 igrejas que estão na província da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Na altura em que me virei para saber quem é que estava a falar comigo, vi 7 castiçais de ouro. E no meio deles estava o Filho do Homem. Trazia um manto que lhe chegava aos pés e uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã, ou como a neve, e os olhos brilhavam como chamas ardentes. Os pés reluziam como bronze polido e a sua voz tinha a majestade das grandes vagas. Segurava na mão direita 7 estrelas e na boca uma afiada espada de 2 fios. O esplendor do seu rosto era como o do sol na sua maior força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a mão direita e disse-me: não tenhas medo. Sou eu, o primeiro e o último. Sou aquele que está vivo, que foi morto, mas agora vive eternamente. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve o que tens visto e que diz respeito tanto ao tempo presente como ao futuro. Este é o significado das 7 estrelas que viste na minha mão direita, assim como dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os mensageiros das 7 igrejas e os 7 castiçais são as próprias igrejas. Ao mensageiro da igreja em Éfeso escreve: isto é o que te diz aquele que anda entre os 7 castiçais de ouro, sustentando as 7 estrelas com a mão direita. Eu conheço as coisas que tens feito. Observei o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes tolerar os maus e que soubeste pôr à prova os que se dizem apóstolos e não o são, verificando que são mentirosos. Tens perseverança e tens sofrido por minha causa sem te cansares. Há contudo uma coisa que tenho contra ti: o teu amor já não é como no princípio. Lembra-te, pois, desses primeiros tempos, arrepende-te e trabalha como fazias antes. Caso contrário, brevemente virei e tirarei o teu castiçal do seu lugar se não te arrependeres. Há porém isto de bom a teu respeito, é que detestas as obras dos nicolaítas, como eu também. Quem pode ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao mensageiro da igreja em Esmirna escreve: isto é o que diz aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e voltou à vida. Eu sei tudo o que tens sofrido. Conheço a tua pobreza e, contudo, és rico.
Estou ao corrente das calúnias dos que se dizem judeus, mas não o são, são antes uma congregação de Satanás. Não receis aquilo que virás a sofrer. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, para vos pôr à prova. Hão de ser perseguidos durante 10 dias. Se fiel até à morte, eu te darei a coroa da vida. Quem pode ouvir, que ouça o que o Espírito está a dizer às igrejas. O que vencer não terá de sofrer a segunda morte. Ao mensageiro da igreja em Pérgamo escreve: Isto é o que te diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei onde vives, que é onde está o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel e recusaste negar-me, quando Antipas, minha testemunha fiel, foi martirizado no vosso meio, onde Satanás domina. Contudo, tenho umas quantas coisas contra ti. Toleras no teu meio uma gente que faz como Balaão, quando ensinou Balaque a seduzir o povo de Israel, convidando-o a comer dos sacrifícios aos ídolos e a entregar-se à imoralidade sexual. Tu também tens seguidores do ensino dos Nicolaítas. Arrepende-te. Caso contrário, em breve virei e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem pode ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer comerá do maná escondido e a cada um darei uma pedra branca em que estará gravado um nome novo que ninguém mais conhece a não ser aquele que o recebe. Ao mensageiro da igreja em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, cujos olhos são como labaredas de fogo, cujos pés são como bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. Vejo que tem havido progresso em todas estas coisas. Mas tenho isto contra ti: permites que essa mulher, Jezabel, que se considera ela própria profetiza, engane os meus servos ensinando-os a praticar a imoralidade sexual e a comerem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos. Dei-lhe tempo para se arrepender, mas recusou. Não quer converter-se da sua imoralidade sexual. Eu a porei numa cama e trarei sobre todos os que adulteram com ela uma grande tribulação, a menos que se arrependam das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu conheço a mente e o coração dos homens. Darei a cada um aquilo que merece, segundo as suas obras. Quanto aos restantes membros da igreja em Tiatira, que não seguiram estes falsos ensinos, que não são mais do que profundezas de Satanás, nada mais vos pedirei, além do que já pedi. Aquilo que já tem retenham-no, porém, até que eu venha. E ao que vencer, que fizer até ao fim o que me agrada, dar-lhe-ei autoridade sobre as nações, para governá-las com uma vara de ferro, segundo a autoridade que também recebi de meu Pai, e poderá destruí-las como se quebram um vaso de barro. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Os que podem ouvir, que ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao mensageiro da igreja em Sardes escreve: Isto é o que te diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras e a reputação de que estás vivo, mas o facto é que estás morto. Portanto, desperta. Reanima os que restam e que estão a ponto de morrer. Porque as tuas obras não satisfazem a exigência do meu Deus. Lembra-te daquilo que ouviste e aceitaste no princípio. Guarda-o e arrepende-te. Porque se não estiveres atento, aparecer-te-ei, subitamente, como um assaltante. Tu não sabes a que hora virei. Mas aí mesmo em Sardo tens alguns que não mancharam as suas roupas, esses andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos disso. O que vencer será vestido de branco e nunca mais apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, hei de reconhecê-lo como meu diante de meu Pai e dos seus anjos. Todo aquele que puder ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao mensageiro da igreja em Filadélfia escreve: Isto é o que te diz aquele que é santo e verdadeiro, e que tem a chave de Davi, para abrir sem que mais ninguém venha a fechar e fechar sem que mais ninguém possa vir a abrir. Conheço toda a tua atividade. Abri diante de ti uma porta que ninguém poderá fechar.
É verdade que tens pouca força, mas obedeceste à minha palavra e não negaste o meu nome. Obrigarei todos os que sustentam a causa de Satanás, que se consideram judeus e não o são, pois são mentirosos, a curvarem-se a teus pés e a reconhecerem que é a ti que eu amo. Visto que obedeceste à minha palavra para perseverar pacientemente, também te livrarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Em breve virei. Conserva firmemente o que tens, para que ninguém te roube a coroa da vitória. Ao que vencer, farei dele uma coluna do templo do meu Deus, e nunca mais de lá sairá. Nele escreverei o nome do meu Deus e da sua cidade, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda de Deus, e da qual será cidadão. E também terá nele gravado o meu novo nome. Quem puder ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao mensageiro da igreja em Laodiceia escreve: Isto é o que te diz aquele que cumpre firmemente tudo o que diz, a testemunha fiel da verdade, aquele que governa a criação de Deus. Conheço tudo o que fazes. Sei que nem és frio nem quente. Antes fosses uma coisa ou outra. Mas visto que és apenas morno, nem quente nem frio, hei de vomitar-te da minha boca. Dizes: sou rico, tenho tudo o que é preciso, não me falta nada. E não te dás conta que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo, só assim serás realmente rico, e que obtenhas de mim vestes brancas, para que não fiques nu e envergonhado, e que adquiras o meu remédio para te curar os olhos e para que possas ver com clareza. Eu corrijo e castigo todos quantos amo. Arrepende-te, abandona a tua indiferença e torna-te zeloso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e tomaremos juntos uma refeição, em íntima companhia. Concederei que todo aquele que vencer se sente ao meu lado no meu trono, tal como eu me sentei com o meu Pai no seu trono, quando me tornei vencedor. Quem pode ouvir, que ouça o que o Espírito está a dizer às igrejas. Depois disto olhei e vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, semelhante ao toque de uma trombeta, falou comigo e disse: sobe aqui e eu te mostrarei o que há de acontecer no futuro. E logo me encontrei em espírito no céu e ali, diante dos meus olhos, deparei com um trono e alguém sentado sobre ele. E jorravam cintilações daquele que estava sentado no trono, como de um diamante ou de um rubi, e um arco-íris fulgurante como uma esmeralda envolvia esse trono. E outros 24 tronos estavam à volta do primeiro, e 24 anciãos se sentavam neles, todos vestidos de branco com coroas de ouro nas suas cabeças. E saíam relâmpagos e trovões do trono e misturados com eles ouviam-se vozes. Diante do trono estavam 7 fachos acesos, que são os 7 Espíritos de Deus. Na parte da frente do trono estendia-se um mar de vidro cuja superfície brilhava como cristalografia. Diante e em volta do trono havia 4 seres viventes, cheios de olhos à frente e atrás. O primeiro desses seres tinha a forma de um leão, o segundo parecia um bezerro, o terceiro tinha o rosto de um homem, e o quarto a forma de uma águia, com as asas abertas como se estivesse a voar. Cada um destes seres viventes tinha 6 asas e estavam totalmente cobertos de olhos, mesmo debaixo das asas. E de dia e de noite, sem descanso, diziam: Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus, que tem todo o poder. Que era, que é, e que há de vir. E quando os seres viventes davam glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo o sempre, os 24 anciãos lançaram-se aos seus pés e adoraram esse cuja vida não tem limite de tempo, e lançaram as suas coroas diante do trono dizendo: Tu, nosso Senhor e nosso Deus, és digno de receber glória, honra e poder. Porque criaste todas as coisas. É por tua vontade que elas existem, e vi um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono,
livro esse escrito por dentro e por fora, mas fechado com 7 selos. E um anjo poderoso bradou em alta voz: quem é digno de quebrar os selos deste livro e abri-lo? Mas ninguém houve, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que tivesse o direito de abrir o livro e de ver o que estava lá escrito. Chorei então abundantemente pelo facto de em parte alguma se achar alguém digno de o abrir e o ler. Mas um dos 24 anciãos disse-me: não chores mais, aqui está o leão da tribo de Judá, a própria raiz de Davi, que venceu e mostrou ser digno de quebrar os 7 selos e de abrir o livro. Olhei e vi um cordeiro de pé, no meio do trono, com os 4 seres viventes e os 24 anciãos à volta, e trazia sinais de ter sido morto. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então avançou e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E depois de ter ficado com o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos inclinaram-se até à terra, na frente do cordeiro, tendo cada um uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. E cantavam um cântico, que antes ainda não fora cantado, que tinha as seguintes palavras: só tu és digno de tomar o livro, de quebrar os selos e de o abrir. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de todas as nações, raças e línguas. E os reuniste num reino, fizeste deles sacerdotes do nosso Deus. E um dia governarão na terra. Depois, olhei de novo e ouvi o canto de uma multidão de milhões e milhões de anjos que rodeavam o trono, os seres viventes e os anciãos. E cantavam com voz forte: o Cordeiro, que foi imolado, é o único que é digno de receber o poder, a riqueza, a força, a sabedoria, a honra, a glória, e o louvor. Então ouvi todas as criaturas que existem no céu, na terra, debaixo da terra e no mar exclamar: o louvor, a honra, a glória e o poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, para sempre sempre. E os 4 seres viventes respondiam: que assim seja. E os 24 anciãos inclinaram-se e adoraram. Vi então o Cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos. E um dos 4 seres viventes gritou com uma voz de trovão: põe-te a caminho. Olhei e vi um cavalo branco. Aquele que o montava tinha um arco e puseram-lhe uma coroa e partiu vitorioso, para mais vitórias. Depois o Cordeiro quebrou o segundo selo e ouvi o segundo ser vivente dizer: vem. Desta vez surgiu um cavalo vermelho e ao seu cavaleiro foi-lhe dada uma espada e autoridade para tirar a paz da terra, de forma a que os homens se matassem uns aos outros. E quando o Cordeiro quebrou o terceiro selo ouvi a mesma ordem dada pelo terceiro ser vivente: vem. E vi um cavalo preto montado por alguém que segurava uma balança na sua mão. Uma voz saindo do grupo dos 4 seres viventes disse: 1 quilo de trigo, ou 3 quilos de cevada, pelo salário de um dia, e há que não desperdiçar nem azeite nem vinho. E quando o Cordeiro quebrou o quarto selo, de novo a ordem foi dada, desta vez pelo quarto ser vivente: vem. E saiu um cavalo amarelo e quem o montava chamava-se Morte e era seguido a perto pelo inferno. E receberam o domínio sobre a quarta parte da terra, a fim de matar com a guerra, fome, pestes, e por meio de animais ferozes. E quando o Cordeiro quebrou o quinto selo vi um altar debaixo do qual estavam todas as almas dos que foram martirizados por anunciarem a palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam em alta voz ao Senhor dizendo: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, até quando ficarão por julgar os habitantes da terra por aquilo que nos fizeram e pelo sangue que derramamos por causa deles? E foi dada uma túnica branca a cada um deles. E foi-lhes dito que tivessem paciência ainda durante mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus irmãos e companheiros no serviço de Deus, que deviam sofrer também o martírio na terra. E na altura de quebrar o sexto selo houve um grande terremoto.
O sol ficou tão escuro como um pano preto e a lua tornou-se da cor do sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, eram como uma figueira, batida por um forte vento, que deixasse cair os seus figos ainda verdes. E o céu desapareceu como um rolo que se enrola e as montanhas e as ilhas deslocaram-se. Então os reis das nações, os grandes políticos, os grandes chefes militares, os de grande poder e todos os escravos e livres, se escondiam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E gritavam às montanhas e aos rochedos: caiam sobre nós. Escondam-nos daquele que está sentado no trono e da cólera do Cordeiro. Porque chegou o dia de ele fazer justiça com rigor. E quem poderá resistir e ficar vivo diante dele? Depois vi 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem, de modo que a superfície das águas dos mares estava lisa e nem uma folha se movia nas árvores. E vi surgir do Oriente um anjo que trazia o selo do Deus vivo. E gritou para os 4 anjos que tinham recebido poder para fazer grandes danos na terra e no mar: esperem. Não façam ainda nenhum mal, nem à terra, nem ao mar, nem a nenhuma árvore. É preciso que antes tenhamos marcado na testa aqueles que são os servos de Deus. E disseram do número dos que foram assinalados dessa maneira, e foram 144.000, das 12 tribos do povo de Israel, 12.000 por cada uma das tribos: Judá, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulão, José e Benjamim. Vi a seguir uma enorme multidão, impossível de contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e do Cordeiro, com roupas brancas e folhas de palmeira nas mãos. E diziam em alta voz: a salvação vem de nosso Deus, que está no trono, e do Cordeiro. E todos os anjos, nessa altura, se encontravam em volta do trono, em volta dos anciãos e dos 4 seres viventes. E inclinando-se até à terra adoraram a Deus, e diziam: que assim seja. Louvor e glória e sabedoria e graças e honra e poder e força pertencem ao nosso Deus por toda a eternidade. Amém. Nessa altura, um dos 24 anciãos perguntou-me: sabes quem são estes, com roupas brancas, e de onde vêm? Não, respondi. Peço-te que me digas, pois és tu quem deve sabê-lo. E ele disse-me: estes são os que vêm da grande tribulação e que lavaram as suas roupas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. É por isso que aqui estão diante do trono de Deus, servindo noite e dia no seu templo. Aquele que está sentado no trono os acolherá. E nunca mais terão nem fome, nem sede, e nunca mais sofrerão os ardores de sol escaldante. Porque o Cordeiro que está diante do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes de água da vida. E Deus limpará as lágrimas dos seus olhos. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, fez silêncio no céu por um período aproximadamente de meia hora. E vi que aos 7 anjos que se mantêm continuamente diante de Deus foram dadas 7 trombetas. Então veio um outro anjo com um incensário de ouro e colocou-se junto do altar. E deram-lhe uma grande quantidade de incenso para que o misturasse com as orações do povo de Deus e o oferecesse sobre o altar de ouro diante do trono. E o fumo perfumado do incenso, misturado com as orações dos santos, subiu desde o altar, onde o anjo tinha derramado, até à presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E ouviu-se o ribombar de trovões no meio de grandes clamores e de relâmpagos que faiscavam, tudo isso acompanhado de terremotos. E os 7 anjos prepararam-se para tocar as suas trombetas. Quando o primeiro anjo tocou a sua trombeta, foram lançados sobre a terra fogo e chuva de pedra misturada com sangue. E ardeu 1/3 parte da terra, 1/3 das árvores e de toda a vegetação foi assim consumida pelo fogo. Chegou a vez do segundo anjo tocar e algo como uma enorme montanha em fogo foi lançado no mar,
destruindo uma terça parte de todos os navios que circulavam nas águas. Um terço das águas do mar ficaram como que em sangue, morrendo também um terço de tudo o que nelas havia com vida. Depois do terceiro anjo tocar, uma grande estrela, ardendo em chamas, caiu do céu sobre um terço dos rios e das fontes. Essa estrela foi chamada Amargura, porque fez com que um terço das águas da terra ficassem envenenadas, e muita gente morreu. Logo que o quarto anjo tocou, a terça parte do sol, da lua e das estrelas foi atingida e tudo escureceu, de tal forma que a luz do dia perdeu um terço da sua intensidade e a noite ficou mais escura. E olhei para cima e vi uma águia voando, sozinha, através do céu, dizendo em alta voz: Aí, aí, aí! Desgraçados habitantes da terra! Coisas terríveis vão em breve acontecer, quando os outros 3 anjos tocarem as suas trombetas. Tocou então a sua trombeta o quinto anjo. E vi uma estrela que caíra do céu sobre a terra e foi-lhe dada a chave do abismo insondável. E quando o abriu, saiu dali fumo, como se fosse de uma imensa fornalha, a ponto de escurecer completamente o ar e o sol. E saíram gafanhotos, do meio daquele grande fumo, que desceram sobre a terra. E deram-lhes poder para ferroar como os escorpiões. Foi-lhes dito que poupassem a vegetação da terra, a erva, os arbustos, as árvores, e que atacassem somente as pessoas que não tinham nas suas testas a marca de Deus. Não devia matá-las, mas sim torturá-las, durante 5 meses, com um sofrimento semelhante ao que provoca a picada do escorpião. Durante esse tempo os homens hão de querer morrer, procurando matar-se e não serão capazes de o fazer. A morte não lhes virá, fugirá deles. Esses gafanhotos pareciam cavalos aparelhados para a guerra. Traziam na cabeça algo como coroas de ouro e o seu focinho assemelhava-se ao rosto de homens. Tinham na cabeça cabelos compridos, como as mulheres, e viam-se-lhes dentes como de leão. Traziam o peito protegido por uma couraça de ferro e quando batiam as asas faziam barulho como um batalhão de carros de combate avançando para a guerra. Tinham caudas armadas de um ferrão, tal como os escorpiões, e era com isso que podiam ferir as pessoas, durante 5 meses, como lhes tinha sido ordenado. O seu comandante é o anjo do abismo profundo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego é Apolion, que quer dizer destruidor. Assim terminou o primeiro aí, mas ainda hão de vir mais 2. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que falava a partir dos 4 chifres do altar de ouro diante de Deus. Dirigia-se ao sexto anjo que tinha a trombeta, dizendo: Solta os 4 anjos que estão amarrados junto do grande rio Eufrates. Eles tinham sido mantidos prontos para aquele momento exato, precisamente para aquela hora, dia, mês e ano. Foram então soltos para que matassem uma terça parte da humanidade. E dirigiam um exército de 200 milhões de militares, segundo o número que ouvi anunciar. Os cavalos desse exército eram montados por cavaleiros com couraças cor de fogo umas, e outras azuis e amarelas. As cabeças dos cavalos assemelhavam-se às de leões, e saía fogo, enxofre incandescente e fumo das suas bocas. Assim mataram uma terça parte de toda a humanidade. O poder que tinham para matar estava nas suas bocas e também nas caudas, porque estas eram semelhantes a cabeças de serpentes que podiam ferir mortalmente. E os seres humanos que não foram mortos por essas pragas, mesmo assim não se arrependeram das suas obras más. Não quiseram abandonar o culto aos demónios, nem deixar os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não quiseram arrepender-se dos seus assassínios, das suas bruxarias, dos seus atos de imoralidade sexual e dos seus roubos. Vi a seguir outro anjo poderoso, descendo do céu, envolvido numa nuvem e com um arco em volta da cabeça. O seu rosto brilhava como o sol e as suas pernas eram como pilares de fogo. Segurava na mão um pequeno livro, aberto. Pôs o pé direito no mar e o esquerdo na terra.
e deu um grande brado, foi como o rugido de um leão, ao que responderam 7 trovões por entre o barulho do seu próprio ribombar. Eu ia a escrever o que os trovões disseram, quando uma voz no céu me falou: não escrevas isso. As suas palavras não devem ainda ser reveladas. Então o anjo que tinha aquele aspecto poderoso e estava de pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. E jurou por aquele que vive para sempre, eternamente, e que criou o céu e tudo o que nele existe, assim como a terra e o mar, com tudo o que neles existe. Jurou que não haveria mais demora, mas que, quando o 7º anjo tocasse a sua trombeta, Deus daria cumprimento ao seu plano, cujo conteúdo fora mantido em segredo, de acordo com aquilo que anunciou aos profetas que estavam ao seu serviço. De novo a voz do céu me falou: vai e toma o livrinho da mão do anjo poderoso que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Aproximei-me e pedi-lhe que me desse o pequeno livro. Sim, toma e come-o, disse-me. No princípio vai saber a mel, mas depois de o engolires há de fazer-te mal ao estômago. Tomei pois o livrinho da sua mão e comi-o e, tal como me dissera, na boca tinha um gosto doce como o mel, mas amargou-me no estômago. Então disse-me: é necessário que continues ainda a profetizar e a anunciar a sua palavra a muitos povos e nações de muitas línguas, e até aos seus governantes. Recebi, depois disto, uma espécie de vara que servia para medir. E o anjo disse-me que medisse o templo de Deus, incluindo o altar, e que contasse também quantos é que nele adoram. Mas não meças o pátio exterior, foi-me dito, porque foi entregue às nações gentias, que pisarão o chão da cidade santa durante 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, que se vestirão com panos de saco, para profetizarem durante 1260 dias. Estas 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que se encontram na presença do Deus de toda a terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, será morto por fogo que sairá das suas bocas. Tem poder mesmo para impedir que chova durante os 3 anos e meio e profetizarão em meu nome, para transformar os cursos de água em sangue, e para enviar sobre a terra toda a espécie de pragas, tantas vezes quantas quiserem. E quando terminarem o seu testemunho, o monstro que sai do insondável abismo virá fazer-lhes guerra, e há de vencê-los e matá-los. E por 3 dias e meio os seus corpos estarão expostos nas ruas da grande cidade que simbolicamente se chama Sodoma ou Egito, aí mesmo onde o seu Senhor foi crucificado. Ninguém terá licença de os levar para uma sepultura e gente de muitas origens e línguas se concentrarão ali para os ver. E por toda a terra haverá uma onda de regozijo pela sua morte, e até enviarão presentes uns aos outros, felicitando-se entre si pelo desaparecimento desses 2 profetas de Deus que tanto os tinham atormentado. Mas passados esses 3 dias e meio o Espírito de vida, da parte de Deus, entrou neles e levantaram-se, e toda a gente ficou cheia de medo. E uma voz lhes gritou do céu: subam aqui. E à vista dos seus inimigos subiram ao céu envolvidos numa nuvem. E naquele preciso momento houve um tremendo abalo de terra que destruiu a 10ª parte da cidade e fez 7.000 mortos. Os que ficaram vivos, cheios de temor e respeito, deram a fim louvores, adorando o Deus do céu. Esta é a segunda desgraça, mas logo a seguir virá a terceira. Com efeito, assim que o 7º anjo tocou a sua trombeta, vozes fortíssimas clamaram do céu: o reino do mundo passou agora a pertencer ao nosso Senhor, e a Cristo, que reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão sentados nos seus tronos, diante de Deus, inclinaram-se até ao chão e adoraram-no. E disseram: agradecemos-te, Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que é, e que era, porque tomaste enfim o domínio que te competia. E agora começaste a reinar. As nações irritaram-se, e a tua ira manifestou-se. Chegou o tempo de julgares os mortos, e de recompensares os que têm trabalhado ao teu serviço. Recompensarás os teus profetas e o teu santo povo.
todos os que temem o teu nome, desde o menor ao maior. E destruirás todos aqueles que têm causado devastação na terra. E no céu apareceu o templo de Deus aberto de par em parênteses e podia ver-se no interior a arca da sua aliança. E houve relâmpagos e trovões acompanhados de grandes brados. Houve chuva de pedra e um violento terremoto. Então apareceu no céu um grande sinal. Era uma mulher vestida de sol, com os pés pousados sobre a lua e com uma coroa formada por 12 estrelas na cabeça. Estava grávida, e já com as dores de parto, e gritava na ânsia de dar à luz. E apareceu um outro sinal em que um dragão vermelho se apresentava com 7 cabeças e 10 chifres, e em cada cabeça tinha uma coroa, com a qual arrastou para trás de si 1/3 das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. E colocou-se na frente da mulher que ia dar à luz, pronto para devorar a criança logo que nascesse. Ela teve, com efeito, um filho, o qual mais tarde haveria de governar todas as nações com uma vara de ferro. E o menino foi logo arrebatado para Deus, para junto do seu trono. Quanto à mulher, fugiu para o deserto, onde Deus lhe preparou um lugar, cuidando dela durante 1260 dias. E deu-se uma guerra no céu. Miguel e os anjos sob a sua responsabilidade lutaram contra o dragão e contra o seu exército de anjos. O dragão perdeu a batalha e foi expulso do céu. Ele é a antiga serpente, conhecida com o nome de Diabo, ou Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. E foi assim lançado para a terra, mais os seus demônios. Ouvi depois uma voz clamando através do céu. Aconteceu enfim. A salvação final, o poder e o reino de Deus, assim como a autoridade de Cristo manifestaram-se. O acusador dos nossos irmãos foi atirado do céu para a terra, esse que os acusava dia e noite. Mas eles venceram-no pelo sangue do Cordeiro, e com o poder do seu testemunho, pois puseram de lado o amor às suas próprias vidas a ponto de morrerem. Alegrem-se, pois, habitantes do céu. Contudo, são de lamentar os que vivem no mundo, porque o diabo desceu para o vosso meio com grande ira, com muito ódio, pois sabe que já não dispõem de muito tempo. Quando o dragão se viu expulso para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino. Mas deram à mulher as 2 asas de uma grande águia, a fim de que pudesse voar para o deserto, onde lhe tinha sido preparado lugar para se proteger da serpente, durante 3 anos e meio. E a serpente lançou da sua boca um rio com grande caudal de água, com a intenção de fazer com que ela fosse arrastada por essa grande torrente e assim se perdesse. Mas a terra ajudou a mulher, porque abriu fendas que absorveram as águas que o dragão tinha lançado da boca. Este então, furioso, desfechou um ataque contra o resto dos filhos da mulher, os que obedecem à palavra de Deus e confessam e provam que pertencem a Jesus Cristo. Então, ele pôs-se em pé à beira do mar, e vi um monstro levantando-se do mar. Tinha 7 cabeças e 10 chifres e em cada um destes uma coroa. Em cada cabeça estavam escritos nomes que eram insultos a Deus. Este monstro parecia um leopardo, mas tinha as patas como as dos ursos e focinho de leão. E o dragão deu-lhe o seu próprio poder, cedeu-lhe o seu trono e grande autoridade. E reparei que uma das cabeças do monstro tinha uma ferida que parecia mortal, mas afinal a ferida veio a sarar. O mundo inteiro se maravilhou com esse milagre e começou a seguir esse monstro. Todos adoraram o dragão, por ter dado ao monstro o seu poder, assim como adoraram o próprio monstro, dizendo: quem poderá igualar-se a ele e lutar contra ele? E foi concedido ao monstro o poder de dizer grandes injúrias contra o Senhor Deus. E pôde exercer a sua influência durante 42 meses. Durante todo esse tempo, sempre que abria a boca era para dizer coisas ofensivas contra Deus e para desprezar o seu nome, a sua morada celestial e todos os que vivem no céu. Foi-lhe igualmente dado poder para combater o povo de Deus, e mesmo para o vencer, assim como a autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. E todas as pessoas que pertencem a este mundo adoraram o monstro,
essas cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Quem for capaz de ouvir, que ouça atentamente. O povo de Deus destinado às prisões será levado em cativeiro, os que são destinados à morte serão mortos. Mas não desanimem, porque agora é a vossa oportunidade de demonstrar a vossa perseverança e fé. Depois vi outro monstro, este agora subindo da terra, com 10 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, mas que falava como o dragão. Este monstro exerce o mesmo poder que o primeiro cuja ferida mortal foi sarada. E fez com que todos os habitantes da terra lhe prestassem culto. Fez igualmente grandes sinais, tais como mandar descer fogo do céu à vista de toda a gente. Por meio destas coisas espantosas que fez, sempre na presença do primeiro monstro, conseguiu enganar toda a gente. E ordenou a todos os habitantes da terra que fizessem uma estátua ao monstro que fora ferido de morte, mas que recuperara a vida. E foi-lhe mesmo permitido que desse vida a esta estátua e a fizesse falar, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem essa estátua do monstro. Conseguiu obrigar toda a gente, de toda a condição social, ricos e pobres, livres e escravos, a ser marcada com um sinal na mão direita ou na testa, de forma a que ninguém pudesse nem comprar nem vender, se não tivesse essa marca, que consistia no nome do monstro ou no número de código do seu nome. Aqui é preciso muita sabedoria. Aqueles que têm capacidade vejam se são capazes de decifrar esse código. Esse número representa o nome de um homem, e é 666. Depois vi o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião e com ele estavam 144.000 que tinham escrito nas suas testas o nome dele e do seu pai. E ouvi um som vindo do céu como o ruído de uma grande catarata ou como o estrondo de um enorme trovão. Era como se fosse o som de muitas harpas tocando ao mesmo tempo. Este grande coro cantava um novo cântico maravilhoso, diante do trono de Deus, dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. E ninguém podia entender este cântico exceto aqueles 144.000 que tinham sido resgatados da terra. Estes são espiritualmente limpos, puros como virgens, e seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados de entre o povo na terra como uma oferta especial para Deus e para o Cordeiro. Não podiam ser acusados de mentira, são irrepreensíveis. E vi outro anjo voando pelos céus, levando as boas novas eternas, pregando a todos os que estão na terra, de toda a nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, dizia numa voz muito forte. Louvem a sua grandeza. Porque chegou o momento de ele fazer justiça. Adorem, pois, aquele que criou o céu, a terra, o mar e todas as fontes. E um outro anjo seguiu, através dos céus, dizendo: Caiu a grande Babilônia, porque seduziu todas as nações, e as fez beber o vinho do frenesi da sua imoralidade sexual. Veio ainda um terceiro anjo clamando: todo aquele que adorar o monstro e a sua estátua, e aceitar a sua marca na testa ou na mão, terá de beber o vinho da ira de Deus. Este lhe será dado a beber, sem mistura, na taça da severidade de Deus. E serão atormentados com fogo e enxofre incandescente, na presença dos santos anjos e do Cordeiro. O fumo desse suplício subirá para todo o sempre, pois que o tormento é eterno, nem de noite, nem de dia terão alívio esses que adoraram o monstro e a sua estátua, e que aceitaram receber o código do seu nome. Que isto sirva para animar o povo de Deus a suportar com perseverança todas as provações e perseguições. Esse povo santo são os que permanecem firmes na obediência à vontade de Deus, e nunca enfraquecem na sua fé em Jesus. Ouvi então uma voz do céu que me dizia: escreve o seguinte: felizes aqueles que, daqui em diante, morrem fiéis ao Senhor, pois poderão receber a plena recompensa que lhes é reservada. Sim, diz o Espírito de Deus, eles poderão enfim descansar de todas as fadigas e provações, porque as suas obras justas acompanham-nos.
Depois vi uma nuvem branca sobre a qual estava o Filho do Homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice bem afiada na mão. Um outro anjo saiu do templo e dirigiu-se a ele clamando: Começa a usar a tua foice, porque chegou o momento de ceifares, pois a colheita da terra está madura. Então, aquele que estava sentado na nuvem fez passar a foice sobre a terra e foi feita a colheita. A seguir veio outro anjo do templo no céu que trazia também uma foice afiada. Nessa altura um anjo que tinha a seu cargo a utilização do fogo saiu do altar e gritou para o anjo que tinha a foice: Usa agora a tua foice para cortar os cachos de uvas das vinhas da terra, pois estão maduros. O anjo passou a foice sobre a terra e encheu de uvas o grande lagar da ira de Deus. As uvas foram esmagadas neste lagar, que era fora da cidade. E o sangue que daí saiu formou uma torrente de uns 300 quilómetros de comprimento, e tão alta que chegava até aos freios dos cavalos. Vi a seguir um outro sinal grande e admirável no céu. Eram 7 anjos designados para lançarem as 7 últimas pragas, depois das quais ficava satisfeita a ira de Deus. Na minha frente estendia-se como que um mar de vidro misturado com fogo. Junto desse mar estavam todos os que saíram vitoriosos da perseguição que o monstro lhes tinha feito, que não se inclinaram perante a sua estátua e não se deixaram marcar pelo tal código do seu nome. Todos traziam as harpas que Deus lhes tinha dado, e cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, assim como o cântico do Cordeiro, e diziam: Grandes e maravilhosos são os teus feitos, Senhor Deus Todo-Poderoso. É justa e segundo a verdade a forma como fazes as coisas, ó Rei das Nações. Como haverá alguém que não te tema, Senhor, e não glorifique o teu nome? Só tu és perfeitamente santo. Todas as nações hão de vir inclinar-se perante ti, porque os teus juízos revelaram-se justos aos olhos de todo o mundo. Vi depois que o santuário do tabernáculo do testemunho no céu estava aberto. Saíram então do templo os 7 anjos que tinham o cargo de lançar as 7 pragas. Estavam vestidos com roupas de linho, de um branco puríssimo que resplandecia, e traziam uns cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu a cada um uma taça de ouro cheia da terrível ira de Deus, que vive para toda a eternidade. A glória e o poder de Deus encheram todo o templo sob a forma de um fumo, de maneira que ninguém podia entrar enquanto os 7 anjos não tivessem lançado as 7 pragas. E ouvi uma voz poderosa vinda do templo e bradando muito alto aos 7 anjos: Vão agora, lancem sobre a terra as 7 taças com a ira divina. Assim, o primeiro anjo saiu e derramou sobre a terra a sua taça. E rebentaram feridas horríveis e malignas em todos aqueles que tinham o sinal do monstro e adoravam a sua estátua. O segundo anjo derramou a sua taça sobre os mares, que se tornaram como sangue, parecia até sangue de um morto. E morreu tudo o que vive no mar. O terceiro anjo lançou a sua taça sobre as fontes e rios, que também se tornaram em sangue. E ouvi este anjo dizer: Tu, Senhor, que és e que sempre eras, tu és justo e santo, ao enviares este castigo, visto que foi derramado o sangue dos santos, teu povo, e dos profetas. É justo que os seus assassinos, quando quiserem beber água, encontrem sangue. E ouvi uma voz, vinda do altar, dizendo: Sim, Senhor Deus, que tens todo o poder, o teu julgamento é feito segundo a verdade e segundo a justiça. Foi a vez do quarto anjo esvaziar a sua taça, agora sob o sol, fazendo com que este abrasasse a humanidade inteira, queimando como fogo. De tal forma que todos foram abrasados e receberam queimaduras com esses grandes calores que se abateram sobre a terra. Chegaram a amaldiçoar o nome de Deus por ter deixado que essas pragas fossem enviadas à terra. Contudo, nem por isso se arrependeram, mudando de atitude e abandonando o pecado, e passando a honrar a Deus e a reconhecer a sua glória. O quinto anjo lançou a sua taça sobre o trono do monstro e o seu reino cobriu-se de trevas.
Os que o serviam e lhe eram subordinados mordiam as línguas, enraivecidos e loucos de dor. E também clamavam maldições e palavras ofensivas contra Deus, por causa do sofrimento e das chagas que lhes apareciam, mas recusaram arrepender-se das suas obras más. A praga que o sexto anjo derramou da sua taça caiu sobre o grande rio Eufrates, que secou inteiramente, de forma a permitir a invasão dos exércitos dos reis que vinham do Oriente. Vi então 3 espíritos imundos, em forma de rãs, saltarem da boca do dragão, do monstro e do seu falso profeta. São na verdade espíritos de demónios capazes de fazerem sinais, e vão reunir os governantes de todo o mundo com vista a concentrarem as suas forças para a batalha, no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Diz o Senhor: atenção, eu hei de vir tão inesperadamente como um ladrão. Feliz aquele que me espera, desperto e atento, que se mantém vestido, que conserva o seu vestuário limpo e pronto, para que não tenha que vir a andar despido, com vergonha. Esses espíritos diabólicos juntaram todos os exércitos do mundo perto de um lugar que em hebraico se chama Armagedon. Por fim, o 7º anjo entornou a sua taça sobre os ares. E do templo ouviu-se uma voz fortíssima, que vinha do trono, dizendo: está terminado. E houve relâmpagos e trovões e um terremoto tal como nunca acontecera desde que o homem apareceu sobre a terra. E a grande cidade da Babilônia ficou como que fendida em 3 zonas e todas as outras grandes cidades e capitais ficaram em ruínas. Deus não se esqueceu da profunda maldade da grande Babilônia, a qual teve de beber até à última gota o vinho da justa ira de Deus contra o seu pecado. Até as ilhas desapareceram e as montanhas se desfizeram, tornando-se em planícies. Houve também uma tremenda saraivada, com pedras caindo do céu com o peso aproximado de 1 talento. E os homens, por causa dessa extraordinária chuva, amaldiçoaram a Deus. Um dos 7 anjos que tinha derramado as pragas sobre a terra dirigiu-se a mim e disse: vem comigo, para que te mostre o que vai acontecer à grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Os governantes juntaram-se a ela violando a obediência e fidelidade que deviam a Deus e os habitantes da terra embriagaram-se com o vinho da sua corrupção e imoralidade sexual. O anjo levou-me em espírito a um deserto. E vi uma mulher sentada num monstro vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e todo ele estava coberto de insultos contra Deus. A roupa que a mulher vestia era de púrpura e vermelha, trazia joias de ouro com pérolas e pedras preciosas. Segurava na mão um cálice de ouro cujo conteúdo, que enchia completamente, representava todo o tipo de sujidade da sua vida de imoralidade sexual. Na testa tinha uma inscrição cujo real significado ainda não foi revelado. A Grande Babilônia, mãe de toda a espécie de prostituição, a fonte de todo o tipo de sujidade sobre a terra. Constatei que a mulher estava embriagada, mas era com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Fiquei cheio de espanto e maravilhado com o que via. Perguntou-me o anjo: por que estás assim tão admirado? Eu vou dizer-te o que representa a mulher e o monstro em que ela está sentada, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Este monstro era e deixou de ser, e virá do abismo insondável, para ir depois para a destruição eterna. E os habitantes da terra, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida, desde que o mundo foi criado, ficarão admirados por ver que o monstro que era e deixou de ser está a reaparecer. Para interpretar o sentido destas imagens é preciso inteligência e sabedoria. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais a mulher se estabeleceu. Mas também representam 7 reinos. 5 deles já foram derrubados, um existe atualmente e o último ainda está para vir, mas o seu reinado deverá ser curto. O próprio monstro vermelho será ele também um 8º rei que virá na sequência dos outros 7 e é um deles. E depois será destruído. Os seus 10 chifres são 10 reis que ainda não subiram ao poder, mas que recebem a autoridade para reinar com o monstro, embora durante um espaço de tempo muito curto.
Aliás, não reinarão a não ser durante um breve momento. E todos esses reis assinarão um tratado com o monstro, entregando-lhe o poder e a autoridade que detém. Farão juntos guerra ao Cordeiro, que os vencerá, porque é Senhor, dominando todos os senhores, e Rei, acima de todos os reis. Aqueles que lhe são fiéis, que foram chamados e escolhidos por ele, esses participarão da sua vitória. O anjo continuou a explicar-me: todos aqueles mares sobre os quais a mulher está sentada representam povos, multidões, nações e línguas. Mas o monstro vermelho e os seus 10 chifres, que representam 10 reis que reinarão com ele, todos eles têm ódio à mulher. Vão atacá-la, tirar-lhe-ão as roupas que veste, comerão a sua carne e queimá-la-ão no fogo. Porque Deus pôs nas suas mentes a intenção de executarem precisamente o seu plano, e assim concordarão todos em dar o seu poder ao monstro, até que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que viste representa a grande cidade que tem sob o seu poder todos os governantes da terra. Depois de tudo isto vi um outro anjo descer do céu. E tinha uma grande autoridade, de tal maneira que toda a terra ficou iluminada com o seu esplendor. E gritou com uma voz muito forte: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela tornou-se um refúgio de demónios e espíritos impuros, um ninho de toda a ave imunda e repugnante. Porque todas as nações beberam o vinho mortal do frenesi da sua imoralidade sexual. Os governantes da terra tiveram com ela relações ilícitas. O comércio de todo o mundo tornou-se florescente só à custa do luxo faustoso que nela havia. Então ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, meu povo, para não tomares parte nos seus pecados e para não vires a ser castigado juntamente com ela com as mesmas pragas. Porque os seus pecados se têm acumulado até ao céu. Deus está pronto a julgá-la pelos seus crimes. Tratem-na como ela vos tratou, e que o seu castigo seja duplicado em relação àquilo que merecem os seus pecados. Na taça em que vos fez beber maldade e desgraça, que ela seja obrigada agora a beber do mesmo 2 vezes mais. Viveu na glória e no soberba, que agora saiba, na mesma medida, o que é o sofrimento e a tristeza. Gaba-se dizendo: Sou rainha no meu trono. Não sou como qualquer viúva desamparada e nem sequer saberei o que é o luto. Pois por isso mesmo é que num só dia tudo lhe cairá em cima, a tristeza da morte, o choro, a fome, será destruída pelo fogo e reduzida a cinzas. Porque é poderoso o Senhor Deus que a julga. E os governantes deste mundo que se juntaram a ela nas suas imoralidades sexuais hão de lamentá-la, quando virem que dela só fica o fumo que sobe das suas cinzas. Hão de colocar-se de longe, com medo daquele grande tormento, e lamentar, a ida da Babilônia, aquela poderosa cidade. Um momento só bastou para que fosse executada a sua condenação. Os comerciantes da terra choram e lamentam-se por causa dela, pois desapareceu aquele grande mercado. Ela lhes comprava grandes quantidades de ouro, prata, joias com pedras preciosas e pérolas, rico vestuário de linho fino e sedas de púrpura e escarlate, belas peças de imensas variedades de madeira perfumada e de marfim, e tudo o que poderia fabricar-se, como utensílios ou objetos de ornamentação, nas madeiras mais preciosas e em bronze, ferro e mármore, e ainda requintadas especiarias e temperos, produtos de beleza, perfumes, óleos e cremes, assim como vinhos, azeite, finas farinhas e também gado variado, ovelhas e cavalos em abundância, carruagens e corpos e almas de homens. Todas as coisas finas e extravagantes de que tanto gostavas desapareceram, choravam eles. O luxo e a vida faustosa nunca mais serão teus. Foram-se para sempre. Os comerciantes que tinham enriquecido com a venda de tudo aquilo ficarão à distância com medo daquele grande tormento, e chorando lamentarão: que desgraça! Aquela grande cidade, tão bela como uma mulher vestida da púrpura mais fina e de fino linho escarlate, e com belas joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Num momento, todas essas riquezas se foram.
e todos os que navegam e trabalham no mar, comandantes e tripulações, hão de colocar-se de longe, chorando enquanto contemplam o fumo a subir do incêndio, dizendo: que cidade haveria, no mundo inteiro, semelhante a esta? E na sua tristeza e desespero lançarão pó sobre as suas cabeças e lamentarão, aí daquela enorme cidade. A sua prosperidade tinha-nos enriquecido a todos nós que dependíamos do comércio dos mares e agora, num só momento, desapareceu. Mas tu, ó céu, e vocês, todos os santos, seus apóstolos e profetas, alegrem-se porque, ao condená-la, Deus fez-nos justiça e vingou-vos. E um anjo, de aspecto muito vigoroso, pegou numa pedra do tamanho de uma grande mó, lançou-a ao mar e disse: é assim que é lançada fora a Babilônia, essa grande cidade, de tal forma que nem sequer deixará vestígios. Nunca mais ali se ouvirá o som de música, nem harpas, cânticos, flautas ou trombetas. Também se deixarão ali de ver, para sempre, operários seja de que atividade for. Nunca mais se moerá a farinha, nunca mais se acenderá uma luz, nunca mais ali se verá a alegria de um casamento e a felicidade de um casal de noivos. Os teus comerciantes tinham-se tornado grandes senhores da terra. E todas as nações se deixaram enfeitiçar pelos teus atrativos. Foi também ali que correu o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram assassinados na terra. A seguir ouvi a alta voz de uma enorme multidão no céu, clamando: louvem o Senhor! Só nele há salvação. Pertencem-lhe, só a ele, toda a honra, todo o poder. Porque as suas sentenças são justas e conforme a verdade. Castigou essa grande prostituta, que corrompia a terra com a sua imoralidade sexual. E foi assim que lhe pediu conta do sangue daqueles que serviam a Deus e que foram assassinados no meio dela. E repetiam sempre: louvem o Senhor! Para sempre há de subir o fundo do seu incêndio. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes inclinaram-se até ao chão e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, com estas palavras: é essa a verdade. Louvem o Senhor! Veio uma voz do trono que dizia: louvem o nosso Deus! Todos os que o servem e o temem, tanto grandes como pequenos. E ouvi de novo um clamor enorme como de uma multidão imensa, como de muitas vagas de um mar agitado ou como de sucessivos trovões. Louvem o Senhor! Porque o Senhor, nosso Deus, que tem todo o poder, é quem reina. Alegremo-nos, com intenso júbilo. Prestemos-lhe a nossa profunda homenagem. Chegou a altura do cordeiro receber a sua noiva, a qual já se aprontou. Ela tem o direito de se vestir do linho mais fino e mais branco. Esse linho representa as obras justas e boas que praticam os filhos de Deus. E foi-me dito por um anjo que escrevesse o seguinte: felizes aqueles que são convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E ainda, foi Deus mesmo quem declarou isto. Então lancei-me aos pés do anjo para o adorar, mas ele disse-me: não. Não faças isso. Só a Deus deves adorar. Eu estou ao serviço de Deus, tal como tu e os teus irmãos, que são testemunhas de Jesus. Adora a Deus. O motivo da profecia é para dar um testemunho claro de Jesus. Vi então o céu aberto e aparecer um cavalo branco montado por alguém que se chamava Fiel e Verdadeiro, aquele que julga e combate com a justiça. Os seus olhos eram como labaredas e na cabeça tinha muitas coroas. E tinha um nome escrito nela que só ele sabia. A roupa que vestia tinha marcas de sangue. O seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos de linho fino, do mais branco e puro, seguiam-no em cavalos igualmente brancos. Na sua boca segurava uma espada afiada para com ela vencer as nações. Ele as governará com uma vara de ferro. Será ele próprio quem há de pisar no lugar de Deus Todo-Poderoso o vinho da sua justa cólera contra o pecado. No manto que trazia, e abaixo da cintura, tinha escrito este título:
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vi então um anjo que recebia a luz que vinha do sol e que bradava em alta voz a todas as aves de rapina que cruzam os ares: venham. Juntem-se para comer aquilo que o grande Deus vos dá, a carne dos que governam e a carne dos reis, generais e dos grandes guerreiros, a carne dos cavalos e dos que os montavam, enfim, a carne de todos, livres e escravos, grandes e pequenos. Depois vi o monstro reunindo os governantes da terra e os seus exércitos para lutarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. E o monstro foi feito prisioneiro e com ele o falso profeta, aquele que tinha podido fazer sinais na presença do monstro e com os quais enganava aqueles que tinham aceitado ser marcados com o sinal e adoravam a sua estátua. Ambos foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre ardente. E todos os soldados daqueles exércitos foram mortos com a espada afiada que estava na boca do que montava o cavalo, e todas as aves de rapina se fartaram com aquela carne humana. Vi nessa altura descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma pesada corrente na mão. E prendeu o dragão, a velha serpente, o diabo, Satanás, e amarrou-o durante 1000 anos. E lançou-o dentro do abismo, que fechou e selou por fora, de modo que não podia mais enganar as nações antes dos 1000 anos terem terminado. Depois disso deverá ser solto por um pouco de tempo ainda. E vi tronos onde estavam sentados os que receberam direito de julgar. Vi também as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho que deram de Jesus e da palavra de Deus. Estes não adoraram o monstro, nem a sua estátua, nem aceitaram a sua marca nas testas ou na mão. Voltaram de novo a viver e, durante aqueles 1000 anos, partilharam com Cristo da sua própria autoridade e do seu governo. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos não voltou à vida enquanto os 1000 anos não acabaram. Felizes aqueles que tomam parte na primeira ressurreição, esses são os santos que não terão de recear a segunda morte. Serão sacerdotes de Deus e participarão no governo de Cristo, que durará 1000 anos. E quando esses 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão. E irá seduzir todas as nações do mundo, Gog e Magog. Ele irá reunir as nações para a batalha, uma multidão incontável, tal como a areia do mar. E atravessou todo o mundo e cercou os santos de Deus e Jerusalém, a sua tão querida cidade. Mas virá fogo do céu sobre esses exércitos atacantes que os consumirá. Então o diabo, que os enganou, será lançado no lago de fogo, ardendo com enxofre, onde já estão o monstro e o falso profeta. E ali serão atormentados dia e noite, por toda a eternidade. E vi um grande trono branco. Nele estava sentado alguém diante do qual a terra e o céu fugiram, sem deixar vestígios. Os mortos compareceram todos diante do trono, grandes e pequenos. E abriram-se os livros, incluindo também o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com as coisas que estavam escritas nesses livros, cada um segundo as suas obras. Os sepulcros tinham-se aberto. Até o mar devolver aos que nele tinham morrido. Todo o inferno se despovoou, e cada um foi julgado conforme os seus atos. A própria morte e o inferno foram igualmente lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Todos aqueles cujos nomes não foram achados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então vi um novo céu e uma nova terra, porque o velho céu e a velha terra tinham desaparecido, e o mar também já não existe. E depois vi, eu próprio, a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, esplendidamente bela, como uma noiva no dia do casamento. E ouvi uma voz muito forte, que vinha do trono, dizendo: Eis que a morada de Deus é agora entre o seu povo. Ele habitará com eles e eles serão o seu povo. Deus mesmo estará com eles. Limpará de seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem haverá tristeza, nem choro nem dor. Tudo isto pertence, para sempre, ao passado. E o que estava sentado sobre o trono disse: Estou a fazer tudo de novo.
E dirigindo-se a mim acrescentou: escreve o que te vou dizer, porque são palavras verdadeiras e dignas de toda a confiança. E depois disse: está tudo cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, a origem e o fim. Aquele que tem sede, darei de graça a beber da fonte da água da vida. O que vencer receberá o benefício de todas estas coisas. E eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos cobardes e aos incrédulos, quanto aos corruptos e aos assassinos, aos que praticam a imoralidade, aos que se entregam a bruxarias, aos que se dão à idolatria, e a todos os que falam mentira, o seu destino será o lago que arde com fogo e enxofre. Isso é a segunda morte. Então um dos 7 anjos que tinham derramado as taças que continham as 7 últimas pragas dirigiu-se a mim e disse: vem comigo para que te mostre a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me, em espírito, a uma montanha muito alta. De lá vi aquela magnífica cidade, a Santa Jerusalém. E vinha descendo do céu, de junto de Deus, com a glória do Senhor, cintilava com o fulgor de uma pedra muito preciosa, como o jaspe, transparente como o mais puro cristalografia, tinha muralhas largas e altas e 12 entradas guardadas por 12 anjos. E em cada porta de entrada estava escrito o nome de uma das 12 tribos de Israel. E em cada um dos lados da cidade havia 3 portas, a norte, a sul, a leste e a oeste. As suas muralhas repousavam sobre 12 alicerces, nos quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro e com ela mediu a cidade, as portas e a muralha. E como era um quadrado, tinha todos os seus lados de igual medida, aliás, tinha de facto a forma de um cubo, porque o seu comprimento e largura e altura eram os mesmos, 12.000 estádios. Mediu também a espessura das muralhas, que era de 144 côvados. O anjo utilizou as medidas vulgares usadas entre os homens. A própria cidade era de ouro puro e transparente como o vidro mais cristalino. As muralhas eram de jaspe e os fundamentos sobre os quais a assentavam estavam incrustados com toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedónia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. E as 12 portas eram feitas de pérolas, cada porta era de uma só pérola. A praça principal da cidade era toda ela de ouro puro, cintilante como vidro de cristalografia. Não vi nela templo nenhum, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, sempre ali presentes, e são o seu templo. A cidade não precisa nem de sol nem de lua, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua luz. Essa luz da cidade iluminará as nações da terra e os governantes virão entregar-lhe as suas honrarias. As suas portas nunca se fecharão, porque lá nunca haverá noite. E a glória e a honra das nações serão ali trazidas. Nada de impuro entrará nela, ninguém que cometa todo o tipo de sujidade e sirva à mentira será admitido. Só terão acesso a ela aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Finalmente o anjo mostrou-me o rio da água da vida, limpa e cristalina, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, e que fluía pelo meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio crescia a árvore da vida que produz 12 colheitas de frutos, uma em cada mês do ano. As suas folhas são utilizadas para curar as nações. Ali não haverá mais maldição porque o trono de Deus e do Cordeiro ali estarão. Os seus servos o adorarão, e verão diretamente o seu rosto. Terão gravado nas testas o nome de Deus. Ali nunca mais haverá noite e não serão precisos candeeiros. E tampouco o sol é necessário, porque o Senhor Deus é a sua luz. E eles reinarão com o seu Deus para sempre. O anjo disse-me: estas palavras são inteiramente dignas de confiança e verdadeiras. Deus, o Senhor, que inspirou os profetas que falaram em seu nome, foi quem enviou agora o seu anjo para mostrar,
a todos aqueles que põem as suas vidas ao seu serviço, as coisas que hão de acontecer brevemente. Atenção, porque o meu regresso está próximo. Feliz é aquele que guarda no coração as palavras proféticas deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi todas estas coisas. E quando as vi e ouvi, lancei-me ao chão para adorar o anjo que me tinha mostrado tudo aquilo. Mas ele impediu-me: não faças tal coisa. Porque eu sou teu companheiro de serviço, assim como dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que aceitam o que está revelado neste livro. Só a Deus deves adorar. Não mantenhas em segredo as palavras proféticas deste livro, disse-me ele. Porque já está próximo o tempo em que elas se vão cumprir. O que pratica a injustiça continua a praticá-la. O que é mau continua a ser mau. O que é justo continua a ser justo. O que é santo continua a santificar-se. Eu virei em breve, trazendo a recompensa que cada um merece de acordo com as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, a origem e o fim. Felizes são todos os que lavam as suas roupas, para que tenham direito a entrar na cidade pelas portas e comer do fruto da árvore da vida. Mas ficarão de fora os cães, os impuros e inimigos de Deus, assim como os que se dedicam à feitiçaria e ao ocultismo, e os que praticam imoralidade sexual, e os assassinos, e os que praticam idolatria, e todos os que mentem e amam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos revelar todas estas coisas destinadas às igrejas. Eu sou a própria raiz e descendência de Davi. Eu sou a radiosa estrela da manhã. O Espírito Santo e a esposa dizem: vem. E quem ouvir este apelo diga também: vem. Quem tem sede, que se aproxime. Que todo aquele que quiser beba de graça da água da vida. Eu declaro solenemente a todo aquele que ouvir as palavras proféticas deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus o castigará com as pragas que neles estão escritas. E se alguém tirar, seja o que for, as palavras proféticas deste livro, Deus lhe retirará a sua participação na árvore da vida e na cidade santa, que estão descritas neste livro. Aquele que revelou estas coisas afirma: sim, em breve voltarei. Que assim seja. Pois vem, Senhor Jesus. Que Jesus Cristo, o Senhor, vos conceda a todos a sua graça. Amém.